Hoje é finalmente o dia de falarmos do elefante na sala. Para quem me acompanha por aqui e para quem não é recorrente também, repara muito na personagem que eu uso de avatar aqui no canal. Os que a conhecem ficam intrigados ou torcem o nariz se perguntando por que diabos eu escolhi justamente essa personagem para ser minha imagem aqui no canal. Inicialmente, esse era um assunto ao qual eu não queria abordar. Mas, conforme esse canal foi crescendo, percebi que cedo ou tarde acabaria falando sobre isso. Então disse pra mim mesmo, se todo esse canal atingir 1000 inscritos, eu faço um vídeo falando sobre isso. E bom, aconteceu. O vídeo de hoje é um tanto especial e diferente do que vocês podem estar acostumados, mas vai seguir em grande parte o estilo já estabelecido por aqui. Esse é um especial de 1000 inscritos, e hoje vamos falar não somente dela, mas como de todo o universo ao qual ela faz parte. O vídeo de hoje é sobre o melhor romance de todos os tempos, Nazu no Kanojo X. Quando eu estava criando esse canal, minha ideia era ter algum personagem que me representasse na edição dos meus vídeos. Então eu perguntei aos meus amigos, qual personagem você acha que seria interessante para isso? Eles me deram ótimas ideias. Alguns personagens de A Hat in Time, como Hat Kid, Shoko de Jujutsu Kaisen, todos eles eram interessantes. Mas parecia que desde o início eu meio que já tinha escolhido quem seria esse personagem a me representar no canal. As ideias eram boas, mas nada soava tão importante para ser eu quanto Urabi Mikoto. Na época, eu fiquei pensando em como era uma decisão idiota e que meu canal seria visto como algo esquisito por essa personagem. Mesmo assim, eu a escolhi sem pensar duas vezes. E conforme eu fui crescendo aqui, comecei a refletir sobre o significado disso. Por que de tantos personagens eu parecia estar tão certo em escolher a Urabi desde o início? Eu sempre considerei Nazu no Kanojo como meu anime/mangá favorito de romance, e no geral, mas eu não sabia ao certo porquê. Quando eu vi o anime pela primeira vez, foi em 2018. 6 anos atrás. Eu mal me lembrava da história completa, mas tinha algumas memórias de como aquela foi e ainda é a melhor obra que eu já tinha visto. Imaginei que fosse saudosismo. Afinal, Nazu no Kanojo X foi o primeiro mangá que eu li até o fim, e de certa forma, o primeiro anime que me fez querer ler o mangá pra ver sua história completa. Era de se esperar que meu apego por essa história tinha sido algo mais relacionado ao contexto em que eu a vi do que a história em si. Então eu reli o mangá do início ao fim de novo para fazer esse vídeo, e eu nunca estive tão feliz em dizer que eu estava completamente errado. Nazu no Kanojo começa com uma proposta simples, é a história de um garoto no ensino médio que está experimentando ter um primeiro amor nessa idade. No entanto, Tsubaki Akira, o protagonista, passa por momentos incomuns quando sua primeira namorada é a garota mais esquisita que você poderia imaginar. Urabi Mikoto foi transferida no início do ano para a escola de Tsubaki, e não demorou muito para ela ser rotulada pela sala como uma garota estranha. Ela se recusava a socializar, passava o tempo de intervalo inteiro dormindo, e o que mais marcou foi o momento em que ela se acabou de rir no chão da sala no meio de uma aula. Pelo que, você pergunta? Por motivos particulares. Com o passar do tempo, todos pouco a pouco começaram a ignorar Urabi depois daquele dia, até que um evento acabaria unindo ela e o protagonista. Em uma tarde, quando a escola estava quase se fechando, Tsubaki vai até sua sala para pegar sua bolsa. O que ele encontra lá é Urabi, ainda dormindo na mesa naquela hora. Naturalmente, Tsubaki acorda para ir para casa, mas não sem notar que tinha baba na mesa e no rosto da garota. Então, após Urabi se limpar e ir embora, Tsubaki olha para a saliva na mesa e, pegando um pouco com seu dedo, aprova, dizendo que é doce. Esse é o ponto em que eu e muitas pessoas que assistiram o anime entraram em choque. Algumas imediatamente devem ter parado de assistir ali mesmo, e eu fui uma delas. Aquela cena tinha sido a mais nojenta, estranha, bizarra que eu já tinha visto. E instantaneamente imaginei que esse era um daqueles animes. Mas, por motivos do meu eu mais novo que eu não sei dizer quais foram, eu continuei a assistir o anime depois com muita relutância. Pelo menos o primeiro episódio. A estranheza ainda estava no ar, e o protagonista teve ao menos a decência de ficar incomodado com suas próprias ações. Mesmo assim, era esquisito. Alguns dias depois, Tsubaki fica muito doente de uma forma inexplicável. E aí eu já imaginava o que poderia ter sido a causa. Eu estava certo sobre a causa, mas o motivo era completamente diferente. Tsubaki, depois de dias sem ter a saliva de Urabi, passou por sintomas de abstinência e ficou doente. E se ficasse sem tomar a saliva da garota por um tempo, iria ficar terrivelmente doente de novo. Meus pensamentos na época foram semelhantes ao do protagonista, tentando entender o que diabos aquilo significava e se tinha alguma coisa sobre isso que iria mover o plot eventualmente. E quando Urabi ri das teorias de Tsubaki, é como se o próprio autor estivesse rindo da minha cara. Afinal, a doença de Tsubaki não tinha nada a ver com aliens, bactérias, poderes ou qualquer explicação anime que se poderia dar. Ele apenas estava doente de amor. A saliva de Urabi não tinha nada de especial. Na verdade, a doçura dela, a abstinência de Tsubaki e o fato dele não poder mais ficar sem provar a saliva dela foi simplesmente porque, sem perceber, Tsubaki havia se apaixonado por Urabi. E daquele dia em diante, eles entraram em uma rotina onde todos os dias depois da escola, Urabi esperava para eles caminharem junto de volta e assim ela pudesse dar sua saliva para ele em um ponto onde eles se dividiam. Eu ainda não estava entendendo para onde aquele anime estava indo. Eu queria uma explicação do porquê tudo aquilo acontecia. Podia ser alguma coisa mística e espiritual
visual que ligasse ambos os personagens, mas isso não foi explicado. E logo eu perceberia que nunca seria explicado também. Veja, Urabi é uma personagem estranha, isso já foi estabelecido. Ela falava pouco, expressava pouco, não se socializava, tinha alguma coisa de saliva com o protagonista e toda essa estética é de alguma forma misteriosa. Daí vem o nome, Nazu no Kanojo, namorada misteriosa. Mesmo assim, o que mais se destaca na personagem é algo que eu não esperava: tesouras. Urabi sempre anda com uma tesoura presa na calcinha e usa de uma forma tão habilidosa e precisa que você tem que se perguntar: como carambas ela consegue fazer isso? E é justamente o que Tsubaki pergunta, e ela responde que não importa. Esse era o tipo de pessoa que ela era. É mais uma vez o autor dizendo através de Urabi que explicações para isso são irrelevantes. Porque o amor de Tsubaki faz ele ficar dependente da saliva de Urabi? Porque ela parece saber disso como se fosse algo comum? Porque ela anda com uma tesoura pra cima e pra baixo e é tão boa no manuseio dela? Não importa. Esse é o tipo de história que você tá lendo. E eu fiquei fascinado pela escrita disso. Claro, o protagonista ter que tomar a saliva de sua namorada ainda era um ponto incômodo, como Eti foi pra mim em Kobayashi-san. Mas, assim como tal, eu consegui ignorar o suficiente para acompanhar a história. Mas logo eu iria perceber que esse ponto também era irrelevante. Entenda, Urabi é uma personagem interessante, pois ela é justamente o reflexo do que a obra quer mostrar. Isso é apontado na forma pragmática que ela vê o mundo ao seu redor. Se não tem sentido de se fazer, ela não faz. A visão de Urabi sobre o relacionamento é muito mais lógica e até meio fria. Andar de mãos dadas não é necessário sem um motivo relevante. Receber abraços é proibido sem sua permissão ou um motivo sólido. Sair em encontros não é um evento mais especial do que caminhar de volta para casa em silêncio com seu namorado. Urabi mostra claramente que Nazu no Kanojo não é uma história de romance comum. Coisas que típicos casais apaixonados fazem não vão acontecer da mesma forma aqui. No entanto, mesmo que eles não sejam um típico casal, a importância de seu relacionamento é traduzido de outra forma, que é o laço que eles têm através da saliva. É por esse elo que Tsubaki consegue sentir o que Urabi sente e vice-versa. Raiva, felicidade, medo, excitação e até além de emoções básicas. Nada entre eles é oculto, pois eles sempre terão uma forma de mutuamente entender o outro. É esse laço que os coloca como namorados, um elo que ninguém mais tem. Esse é o ponto mais estranho da obra, mas também é o mais importante dela. Acho que uma coisa que poucos parecem perceber é como isso também é uma sátira. Quando você diz que é estranho o protagonista tomar a saliva de sua namorada, você meio ignora o ponto de que beijar, no final do dia, é só uma troca de saliva. Então você pode dizer, mas beijar é diferente. Beijar é importante, beijar tem um significado, beijar é romântico. Mas você sabe o que também é romântico, tem significado e é importante e no final do dia é só uma troca de saliva? Exatamente. Nazu no Kanojo, através de Urabi, brinca com essa percepção do que é um romance normal. E é aqui que entendemos o pragmatismo e a frieza de Urabi sobre um relacionamento. Não é que Urabi não ache importante essas coisas que casais comuns fazem. Na verdade, ela justamente vai aprendendo mais sobre isso ao decorrer da história. Mesmo assim, o ponto é que o relacionamento dela com Tsubaki funciona diferente. A saliva era aquilo que representava o amor que Urabi e Tsubaki tinham um pelo outro. Algo que sempre os manteve juntos e foi a prova para superar qualquer adversidade. Um garoto se confessando para Urabi, a antiga paixão de Tsubaki voltando e qualquer outro evento que aconteceu no meio disso. Tudo foi solucionado mostrando como laço, como elo que os ligava. O amor que eles tinham conseguia passar por qualquer coisa. Nazu no Kanojo continuamente mostra como seu lado mais estranho e nojento é também o seu lado mais belo e bem construído. E isso culmina no arco do filme. O arco do filme, como eu chamo, é uma parte da história mais elaborada que resumidamente conta com Tsubaki e Urabi sendo dois atores para um filme que o clube de cinema está fazendo para o festival da escola. O que acontece é que o filme conta uma história absurdamente semelhante com a do protagonista e sua namorada. Até o nome do filme é quase igual, sendo Nazu no Kanojo Y. Tsubaki interpreta o namorado, que vai passar por esses eventos. No entanto, quem representa a namorada é sua colega de classe e parceira de comitê, Suano. Urabi aqui é a rival do amor de Suano. Se não fosse ruim o suficiente Urabi ser a rival do amor e Tsubaki estar revivendo sua história de amor com outra garota, isso começa a afetar fora da gravação do filme também. Para Tsubaki, a saliva de Urabi sempre foi doce, mas durante os dias de gravação do filme, sempre que ele tomava a saliva dela, não tinha gosto nenhum. E naquele mesmo dia, na gravação de cena em que Suano dava sua saliva para Tsubaki, ao invés da garota limpar seu dedo e trocar para isotônico para imitar a saliva, ela fez provar sua saliva de verdade. Essa é a primeira vez na história que Tsubaki prova a saliva de outra garota, com exceção da outra vez que não quero comentar. O que acontece é que justamente nesse mesmo dia ele prova a saliva de outra garota e acha extremamente doce.
e a de sua namorada para de ter qualquer gosto. Dá pra perceber que Tsubaki fica muito angustiado com toda a situação, e quanto mal passar por aquilo causa ele. E isso tudo converge na cena final do filme. No final, além de ter que ser a rival do amor, Urabi seria rebaixado ao papel de uma forma de vida inteligente, e por isso Saliva dentro do filme não teria gosto nenhum em comparação com a de Suano. Afinal, ela era apenas um robô. Urabi não só teve toda sua conexão cortada dentro e fora do filme, mesmo que não soubesse, mas como toda sua humanidade também tinha sido tirada. Ela era uma máquina. Algo que não poderia amar e criar uma conexão real. Um futuro distópico onde Tsubaki não tem um elo com a pessoa que mais ama e jamais seria capaz de ter. Um cenário fictício que parecia muito querer se tornar real. E isso tudo é muito triste. Nazu no Kanojo conseguiu construir tão bem esse laço por Saliva de Urabi e Tsubaki que quando você lê essa cena, não tem como você não ficar mal com o que tá acontecendo. Urabi sempre foi uma pessoa inexpressiva. Ela fala pouco, mostra pouco, e até mesmo seus pensamentos durante o mangá são muito limitados. No entanto, nessa cena, mesmo que não tenha nenhum balão de fala, mesmo que ela não diga nada fora do roteiro, mesmo que ela não expresse nada, você sabe que ela está completamente devastada por dentro. Isso é Nazu no Kanojo. Uma história que te apresenta uma coisa que te deixa enojado e depois te faz chorar. Sem mortes, sem barulhos, apenas o silêncio. E isso já fica marcado em você pelo resto da sua vida. Então isso traz de volta a pergunta que eu me fiz e que vocês também devem ter feito. Por que Urabi Mikoto com a personagem do canal? Durante toda a releitura que fiz de Nazu no Kanojo X, estive me perguntando o mesmo. É porque Nazu no Kanojo é uma obra incrível com 0 falhas? Não, ela é cheia de defeitos, honestamente. Assim como qualquer outra obra, tanto que tem um arco inteiro que eu odeio. É porque Urabi e eu somos semelhantes? Talvez um pouco. Sou bem estranho e introspectivo como ela, mas não é isso. É porque eu gosto muito do design dela e por isso a escolhi só pela estética? Também? A verdade que notei é que é tudo isso e muito mais. É o que essa história representa pra mim, tanto pelas pequenas coisas que ficaram marcadas quanto pelo todo. Quando terminei de ler em 2018, foi incrível. 2 anos depois de ler isso, não pude deixar de amar. 6 anos agora, e mesmo antes de eu reler, no meu âmago ainda era o melhor romance de todos os tempos, mesmo eu mal lembrando da história. Seja pelas inúmeras gargalhadas, os sorrisos bobos, o belo pôr do sol, a tristeza que passei e a alegria que tive. Acho que é uma história que seria incapaz de esquecer, que sempre viverá comigo e fez e fará parte de muitas coisas. Definitivamente não foi a história perfeita. Amei várias partes, mas pensei como outras poderiam ter sido melhores. E o fim, apesar de não ser o que eu esperava e ter um sentimento amargo de ser o final, acaba se tornando um estranho agridoce, por aquilo que foi naquela época e pelo que será agora. Afinal, apesar de tudo, o pôr do sol nunca pareceu mais bonito. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido pelos 1000 inscritos e por todos que estiveram nessa caminhada comigo até agora.